Calendário do Advento. O calendário, como o próprio nome já diz, é um calendário. É uma proposta que vai do dia 1º ao dia 24 e a criança vai fazer uma ação todos os dias. Então, dia 1º tem uma ação, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Como a gente já sabe, a criança ela não tem uma noção de tempo que nós adultos temos. Então, para a criança, não adianta a gente falar assim, quinta-feira nós vamos na casa da vovó. Né? Não adianta falar, semana que vem nós vamos comprar alguma coisa, vamos lá levar o cachorro no domingo. Para a criança é como se fosse um grande blá, 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 blá. Ela não tem nenhuma percepção do que é a quinta-feira, do que é a semana que vem, do que é daqui 10 dias. Nada disso a criança sabe. Ela não percebe. Então, o que ajuda muito a criança, isso independente do Natal, né? Isso que ajuda muito a criança na vida dela é que a gente tenha ritmo, que a gente faça um ritmo e que a gente e que a criança entenda uma coisa depois da outra. Como, por exemplo, vamos dizer que toda sexta-feira a gente vai visitar a vovó. Então, na quinta-feira a gente institui que toda quinta-feira a gente come macarrão. Por exemplo, então a criança pergunta, quando que nós vamos na casa da vovó? Então a gente diz assim, depois do dia do macarrão. Então a criança já sabe, comeu macarrão, amanhã é dia de ir na casa da vovó. Então é assim que a criança faz a relação com o tempo, né? Quando que a gente vai no parquinho? No dia que o papai acorda tarde, por exemplo. No dia que a mamãe acorda tarde, é domingo, por exemplo. Então ele já sabe, a mamãe acordou cedo, não é dia de parquinho. A mamãe tá mais da tempo na cama, é dia de parquinho. Então é assim que a criança ela vai se relacionando com o tempo. Então o calendário do advento é algo que ajuda muito a criança, assim como a coroa, assim como o presépio, mas o calendário do advento, ele também ajuda muito a criança a se situar no tempo de quando vai chegar então o Natal. Como a gente já falou em outros vídeos também, essa época de Natal é uma época extremamente conturbada. Então, os adultos estão no extremo frenesi. A criança não, porque a criança ela não tem muita percepção de que o Natal tá chegando, que tem um monte de coisa para fazer, porque a criança não tem, ela quer brincar naquele dia e pronto. Então, assim, mas o adulto, ele fica muito nesse mundo do estresse, do cansaço e tal, e acaba passando isso para a criança. Porque o adulto acaba falando o tempo todo, o que nós vamos fazer de Natal? O que nós vamos fazer da ceia de Natal? Precisa comprar os presentes pro Natal? O que você vai pedir pro Papai Noel de presente? Então, a gente até traz isso para a criança como uma forma de uma pergunta, né? O que você vai querer esse ano de Natal? Onde nós vamos passar o Natal? Bom, vamos dizer que para a criança a gente não deveria perguntar nada, né? Porque quem decide isso, esse processo todo é um processo do adulto. Quanto mais pergunta a gente faz para a criança, mais ansiedade a gente gera neles. Então a gente deveria não trazer tanta pergunta assim como a gente costuma trazer no dia a dia. A gente traz até pergunta demais, né? O que você quer vestir? O que você quer comer? Né? Onde você quer passar suas férias? A criança não tem ideia muito disso tudo, né? Isso só traz, na verdade, ansiedade para a criança. Então, nessa época de Natal, a gente acaba mesmo que trazendo um nível de ansiedade maior do que o necessário para casa e para a criança também. Então, como que a gente posiciona a criança? Assim, claro que ela sabe que o Natal está de alguma forma chegando, né? Então ela tem essa concepção, Natal está chegando porque todo mundo está falando disso, enfeite de Natal para todo lado. Então, quando que o Natal vai chegar para a criança então? Então, o calendário ajuda com que ela saiba, eu vou abrir a portinha número 1, o saquinho número 1, o número 1. A hora que eu abrir, depois eu vou abrir o 2, então a gente vai mostrar, olha, a hora que você abrir todas essas portinhas, quando chegar nesta portinha, chegou o Natal. Então a criança é uma forma dela perceber que está chegando cada vez mais perto da portinha do Natal. Então é uma forma de indicar tempo. E da mesma forma, trazer calma. Porque não adianta, ela não vai correr. É uma portinha por dia que ela vai abrir. Então aquilo vai dando uma calma no processo da chegada do Natal. Não é que o Natal vai vir amanhã, então não traz ansiedade para a criança. Ela sabe que não vai chegar antes que ela tenha tenha feito todo o caminho. Então isso ajuda muito para diminuir esse nível de ansiedade da criança também. Eu já falei também num outro vídeo que
calendário do advento, presépio, coroa do advento, tudo isso ajuda muito a criança nesse processo de chegada do Natal. Mas eu acho que ajuda muito, talvez ajude muito mais o adulto. Infelizmente, né, a gente ainda não tem esse autocontrole próprio, tomar na nossa mão mesmo essa tranquilidade nesse tempo de Natal. Então, às vezes, a gente também precisa se ancorar nesse processo, né? Que ajuda, que é gostoso também. Você mesma dizendo, um dia por vez, né? E assim a gente vai caminhando até se preparar realmente para a noite santa, para todas as noites santas também. Então, como que a gente pode fazer? Que tipos de calendário do advento existem? Então, existem muitas formas, né? O princípio é sempre o mesmo, né? Você ter 24 saquinhos, coisinhas que até chegar o dia do Natal. Já falei também aqui na definição do advento, o advento começa 4 semanas, 4 domingos antes do dia de Natal. O calendário do advento, não necessariamente. O calendário do advento começa normalmente dia 1º de dezembro. Este ano de 2019, o calendário do advento está começando no dia 1º, junto com o advento. Então é uma sorte, né? Diríamos assim, que a gente está com as duas coisas no mesmo domingo. Então, formas de calendário do advento que nós temos, né? Bom, uma forma que é bem tradicional são saquinhos. Eu vou colocar uma fotografia, porque eu não tenho eles aqui comigo, mas eu vou colocar no final do vídeo várias fotografias de algumas ideias, né? Então, uma delas é você fazer pequenos saquinhos que você mesmo pode costurar à mão mesmo. Então, faz 24 saquinhos, cada saquinho com um número. Você pode também simplificar, escrever com uma caneta grossa, ou você pode bordar, ou você pode fazer como se fosse um patchwork, né? Os numerozinhos. Então, você cria 24 saquinhos. Você pode unir esses saquinhos num fio, como se fosse um varal. Você pode, inclusive, colocar com pregador mesmo, né? Você pode simplesmente perspassar assim, o fio nos saquinhos, ou você pendura os 24 saquinhos com 24 pregadores. Aí você pode pregar assim, em alguma parte da sua casa que a criança tenha acesso. A não ser que ela seja muito sapeca, né? Mas que ela pode se machucar com aquilo. Mas senão, aí você deixa fora do alcance dela, senão no alcance dela. Agora, a grande pergunta que me fazem sempre, o que eu ponho dentro do saquinho, né, do advento? Então, tem muita gente que coloca doce. Eu não sou a favor do açúcar para criança, né? Então, tem muita gente que coloca docinhos. Eu prefiro um outro caminho, né? Então, eu prefiro que a gente coloque, por exemplo, pedrinhas, um saquinho de chá, nozes, sementes, por exemplo, semente de girassol, sementes comestíveis, né? Uva passa, semente de girassol, frutas secas. Então a gente também pode colocar, é uma forma de você intercalar uma coisinha que ele come com uma pedrinha que ele. Você pode colocar uma velinha, uma estrelinha. Então, assim, você pode variar. Você pode, por exemplo, fazer tudo variadinho, uma surpresa a cada saquinho. Se você for fazer assim, uma surpresinha a cada saquinho, na minha experiência com as minhas filhas, né, teve um ano que eu coloquei todas as surpresinhas. Mas no segundo dia elas tinham aberto todas, né, porque eu tava dormindo, acordei tarde, a hora que fui ver tava tudo no chão, né, porque a minha filha era muito pequenininha e abriu tudo. Então, o que eu aprendi com essa experiência? A colocar toda noite o próximo saquinho. Então, os saquinhos ficavam vazios e eu ia colocando cada noite o conteúdo do dia seguinte, né? Então, assim, eu fui controlando dia a dia o que eu ia colocar lá dentro. Às vezes, isso até é bom, é uma boa estratégia caso você não tenha as 24 coisinhas para colocar lá dentro, né? Então, você já tem 5 coisinhas guardadas no seu guarda-roupa e devagar você vai construindo as outras coisas e vai acrescentando conforme for passando. Uma outra possibilidade de colocar dentro dos saquinhos também é coisinhas que vão para o presépio. Então, nos primeiros 7 saquinhos você pode colocar pedras, conchas, punhadinhos de areia, de terra, coisinhas que vão para o presépio na primeira semana, que é o reino mineral. Você pode colocar na segunda semana
plantinhas, sementes, coisas do reino vegetal. Então, assim, a criança abre o saquinho e aquilo vai para o presépio. No outro vídeo que eu vou falar do presépio, isso vai fazer sentido. Na terceira semana podem vir coisinhas de animal, uma lãzinha, um casulo, uma coisinha que você tenha de animal que possa também ir para o presépio, tá? E na quarta semana, então, talvez alguma coisa que você costurou, bordou, alguma coisa do ser humano. É feito pelas mãos humanas. Então, isso são os saquinhos, né? Que é uma possibilidade muito legal de calendário do advento. Uma outra possibilidade, eu não tenho também aqui, mas é assim, você pegar uma cartolina, por exemplo, né? Você pega uma cartolina e desenha mesmo, pega um desenho e faz como se fosse assim um caminho, sabe? Desenha um caminho e corta assim, sabe, em números, assim, como se fosse aquele joguinho da cobrinha, assim, né? Que daí você coloca o número 1, 2, 3, 4, e você tem uma estrelinha, por exemplo, que cada dia que passa a estrelinha vai andando de lugar. Então, por exemplo, a estrelinha vai andando, você põe a estrelinha com aquela colinha, né, ou uma dupla face, uma coisa que seja fácil de pôr e tirar, né? E aí você vai mudando aquela estrelinha de lugar. A criança também tem uma visão de quando a estrelinha chegar aqui, chegou a noite de Natal. Então aqui você coloca, faz uma casinha, faz uma luz, assim, então a criança visualiza o caminho como um todo. Então, tanto o calendário, tanto o saquinho, quanto esse tipo de modelo que vai descendo, dá para a criança uma sensação de caminho. Eu gosto muito, principalmente para criança pequena, tá? Até os 7 anos, eu acho que esse é o ideal. É uma coisa que é linear e que vai descendo, não tem confusão na cabeça dela, né? Então, esse é o processo. Existe uma outra forma de fazer calendário também, que é gavetinhas, por exemplo. Eu vou colocar no final também do vídeo uma foto que eu tirei aqui de várias gavetinhas, sabe aquelas gavetinhas de MDF, aquelas caixas assim cheias de gavetinha para pôr, por exemplo, às vezes bijuteria? Então você pode pintar, você pode enfeitar, colocar os numerozinhos na gavetinha, e a criança também dentro da gavetinha tem alguma coisinha. Vocês vão ver no final do vídeo uma foto desse tipo. Quando a criança é mais velha, você pode sortear, né? Não precisa estar na sequência os números. Você pode sortear, a criança ainda é uma brincadeira dele encontrar onde está o número 2, onde está o número 3. Então, fica salteadinho. Para criança pequena, eu gosto do linear. Eu acho mais calmo, não tem o intelectual de ter que descobrir o número. Simplesmente ele segue o caminho, sem a gente ativar esse pensar, né? Uma outra possibilidade é com caixinha de fósforo, que também é bem fácil de fazer. Então, por exemplo, você pega caixinhas de fósforo, que pode ser de qualquer tamanho, cola uma caixinha em cima da outra, aí coloca assim 3, 4 fileiras diferentes, sabe assim? Colando as caixinhas, e aí cada dia isso forma naturalmente uma gavetinha. E aqui você enfeita, tá? E coloca o número. Aqui também é bem legal. Eu também vou colocar uma foto desse de caixinhas no final do vídeo que eu tirei. Uma outra possibilidade também é transparência. Eu fiz uma vez e foi muito legal. Infelizmente também não tá aqui comigo agora, né? Eu fiz assim, era um círculo redondo, onde tinham várias imagens. Eu fiz uma cartolina preta, recortado com várias imagens e fiz as transparências. Só que cada dia tinha uma luz atrás, cada dia então era tudo preto, cada dia eu abria uma transparência. Então ia aparecendo as transparências até que formou as 24 transparências, e no final era uma história toda. Mas uma hora eu encontro que não tá comigo, eu tô agora, acho que eu já mencionei, eu tô na Europa, minhas coisas estão todas no Brasil, então por isso que eu tô um pouco sem os exemplos, mas vai ficando, né, as ideias aí para vocês. A hora que eu tiver em mãos eu vou colocando, vou acrescentando para vocês também. Uma outra possibilidade do calendário do Advento é essa daqui, né? É um calendário que já existe também no Brasil, esse eu comprei aqui na Europa, mas já existe no Brasil. É um calendário que é um papel e você vai abrindo as portinhas. Tá dando pra ver? Né? Então, assim, aqui, se você prestar atenção, da mesma forma como eu falei, né? Os números estão salteados. Então, eu acho que assim é para uma criança um pouco mais velha, tá bom? Que fica também divertido de encontrar o número que é para abrir hoje.
né? Para criança pequena eu gosto mais do modelo mais linear. Então, por exemplo, nesse calendário aqui, tá vendo que tem os numerozinhos? Tá dando para ver? Número 1, 19, assim por diante. Então, vamos dizer que hoje é dia 1º de dezembro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou abrir a portinha, que tá bem lacradinha, bem fechadinha, do número 1. E aí eu vou descobrir o que tem dentro. Então, é sempre uma alegria, né, para a criança abrir e falar, né, quem aqui tinha um boneco de neve, um menino construindo um boneco de neve, que coisa mais linda, tal. E assim eu vou abrindo todas as portinhas. Na hora que chegar a última portinha, que é essa daqui, no dia 24, então chegou o dia de Natal. Se você for fazer esta possibilidade de abrir as portinhas, o que pode... Uma vez, né, teve um ano que a gente fez e que foi muito legal. Teve anos que a gente simplesmente abria e contemplava a imagem nova que chegou na janelinha. Mas teve um ano que a gente fez que foi muito legal. A minha filha pequena tinha uns 9 anos, né? Não era tão pequena, mas ela gostou muito e foi muito divertido. A gente resolveu fazer uma história, né? Então, cada portinha que a gente abria, com a imagem que aparecia, a gente criava uma história. E assim a gente foi... Mas a história ela tinha que ter uma continuidade, né? Então, por exemplo, aqui tem um boneco de neve. Então, a gente escrevia, né? Era uma vez um menininho chamado Rodolfo, que usava um gorrinho amarelo com pompom na ponta. Estava muito frio e ele, então... estava nevando lá fora, ele construiu um boneco de neve, colocou um narizinho de cenoura, enfim, a gente contava uma história. E parava assim. Aí no dia 2, a gente abria a segunda janelinha, se tivesse lá um barquinho, então a gente continuava a história a partir disso, né? E aí, então, saiu e pegou o barquinho. Então, no final, a gente tinha uma história completa, com as 24 imagens, que foi muito legal de fazer, né? Ficou muito poético, ficou bem interessante, assim. Então, é uma outra ideia também, né, caso você faça sempre o mesmo estilo, é uma forma de ir variando, né, essas possibilidades. Tudo bem? Bom, então sobre calendário do advento é isso. É uma delícia fazer calendário do advento, é muito gostoso, as crianças adoram, né? Então você pode... Aqui, no Brasil acho que também, né? Mas aqui na Europa tem muitos calendários do advento que quando você abre tem chocolate dentro. De novo, eu também não sou a favor. Assim, desse tipo, né? Assim, janelinha. Você abre e tem chocolate dentro, tem doce. Mas eu acho que isso é já uma deturpação já é um caminho de deturpação do calendário. Porque a criança, na verdade, ela quer abrir só para ganhar o doce, né? Eu acho que isso também perde um pouco o sentido da espera do Natal, passa a ser só a ansiedade pelo docinho que tá chegando ali dentro do buraquinho. Então eu não gosto, né, de calendário que tem chocolate dentro. Então no final agora do vídeo eu vou colocar algumas fotos para vocês poderem enxergar tudo direitinho, mais ideias também, tá bom? Eu tô muito feliz porque esse ano eu estou morando aqui. É um presente para mim, que há muitos anos que eu falo de calendário do advento, de Natal, e eu passo por essa rua todos os dias, então é a primeira vez que eu me sinto dentro de um calendário do advento, né? Então é bem especial para minha família também. Então muito obrigada e então bom calendário de advento para vocês!